Muito bem, aluno do Caricaturbo, seja bem-vindo a essa aula onde a gente vai dar ênfase ao sombreado nos olhos, que eu chamo de efeito Pac-Man. É um nome meio nada a ver, mas você vai entender o porquê eu batizei esse nome para que você entenda melhor esse tipo de técnica que eu uso para deixar a caricatura com um toque um pouco mais realista. Uma vez que você já domina aqui a parte de brilho e sombra, né, que fica um pouco mais equilibrado, colocando aí um brilhozinho talvez no nariz, um brilhozinho nas faces, né, na maçã do rosto, testa, enfim. Então, o efeito Pac-Man nada mais é. Por que eu chamo de Pac-Man? Primeiro vamos mostrar aqui na prática. Eu vou fazer com a mão livre, tá? Só mais ou menos aqui uma sombrinha, né? Vamos dizer assim, como se fosse um bichinho do Pac-Man. Não sei se você lembra o que é o bichinho do Pac-Man. Eu estou fazendo de forma bem grosseira aqui, tá? Só mesmo para que você entenda como é que é o efeito Pac-Man. Nossa, eu estou apanhando aqui da ferramenta. Aí, ó. Eu fiz mais ou menos um Pac-Man aqui, deixa eu fechar, porque ela estava sem encontrar as pontas, né? Pronto, eu fiz aqui uma espécie de Pac-Man, tá vendo? Ele tem uma boquinha aqui, isso pode ser para a esquerda ou para a direita, tá vendo que ele tem uma boquinha? E eu uso exatamente essa forma, eu uso exatamente esse contexto aqui, para a gente poder fazer. Claro que eu estou fazendo de grosso modo, a gente pode fazer ela de diversas formas, de acordo com o tipo de olhar, né? Então, vamos lá na prática que você vai entender o que é o efeito Pac-Man. Toda vez que você termina uma caricatura, é muito importante que você entenda a profundidade que o olho, a posição, né, da pálpebra fica numa foto. Então aqui, ó, a gente viu que toda foto ela tem uma certa profundidade natural, né? Quando a gente, deixa eu apagar e fazer de novo, né? Quando a gente coloca o efeito aqui de sombreado, eu vou fazer de qualquer jeito, tá? É óbvio que isso é baseado na foto, para que ela te dê um pouco mais de referência, né, a respeito do molde. Eu sempre uso a mesma cor de contorno, tá? Isso é uma das regras básicas do Caricaturbo, né, que eu coloco para poder fazer ajuste fino. E você depois vem e dá uma sombreada pontual. Deixa eu fechar os pontos, que estava aberto. Tira o contorno com o botão direito aqui, ó, tá vendo? Essa caixinha é para tirar contorno. Toda vez que você tiver um objeto com contorno, tá vendo o pretinho de contorno? Você pode clicar o botão direito aqui, ó, que você tira o contorno do objeto. Então, uma vez que você colocou o marrom, você vem aqui, ó, ferramenta transparência, tá vendo que parece um tabuleiro de xadrez? Clica nele, coloca mais ou menos essa posição aqui, ó, para fazer o ponto de fuga da sua transparência. Então, toda vez que você quiser fazer transparência, coloca ela longe do objeto e arrasta o ponto mais escurinho aqui, ó, para poder mostrar onde fica o ponto de fuga da transparência. Então, dessa forma, olha como é que fica interessante o olhar, uma vez que você coloca o efeito Pac-Man, vamos chamar assim, né? Porque fica fácil de você decorar. É um nome meio esquisito, mas eu acho que é fácil de vocês decorarem. Você viu só? Aí depois, claro, você vem dando os ajustes, né? Vamos deixar ele um pouco mais retinho aqui. Você pode, às vezes, esticar isso aqui um pouco mais para baixo, dá até um efeito um pouco mais de molheira natural, né? Vamos chamar assim. Tem pessoas que têm uma olheira muito profunda, você pode fazer o efeito Pac-Man inverso, que fica muito legal. Olha como ela torna o desenho mais realista. Você concorda comigo? Analise um pouquinho, observe por alguns segundos. Vou tirar para que você entenda. Olha só, é um desenho legal, é um desenho com contexto de cartoon, concorda? Mas uma vez que você faz o efeito Pac-Man, o efeito de sombreado, ele dá um pouco mais de realismo na caricatura. O mesmo a gente vai fazer aqui, ó, sempre colocando na sua cabeça que é uma boquinha ou um bumerangue, sei lá, uma minhoca, imagine como você quiser, mas lembre sempre de fechar as pontas, né? Eu estou fazendo aqui com o mouse mesmo, de qualquer jeito, e jogo aqui um pouquinho de transparência longitudinal. Você pode até mesmo usar a sobrancelha para poder fazer o corte. Eu replico aqui, né? Aperto só eu seguro o Ctrl, venho aqui na setinha, ó, segurando o Ctrl, ele repete para mim se eu clicar o botão direito. Isso você já deve ter aprendido lá no comecinho do módulo 2, né? Aí, ó, fiz o efeito Pac-Man. E ficou muito interessante. Às vezes esse efeito pode ser estendido até um pouco mais longe da pálpebra, tá? Não é esse caso, tá? Porque eu estou sem a foto original aqui para poder fazer a referência, mas em alguns casos você vai observar que a foto ela te dá uma riqueza de detalhes interessante para que você consiga fazer essa sombra aqui, ó. Então ela fica um pouco mais profunda lá, né?
se ele tiver uma pálpebra um pouco mais funda, compensa você esticar esse efeito. Então olha só como é que ela vai ficar, é quase que um arco, né? Quase que uma, sei lá, uma minhoquinha, uma ferradura, como você quiser lembrar. Ah, Ramiro, mas mulheres também têm? Claro que sim, só que a diferença é que muitas vezes a mulher coloca um sombreado um pouco mais comprido, um sombreado um pouco mais preenchido, né, digamos assim. Talvez até mesmo um preto, uma sombra, é a mesma coisa, é o mesmo contexto da sombra Pac-Man. Vou usar a sobrancelha para aparar aqui, ó, seguro o Shift, selecionei os dois, eu venho aqui, ó, ela aparar, a ferramenta aparar, ela vai comer a parte que eu não preciso do desenho. Dessa forma, eu fico com o desenho bem contornado ali da moça, né? Então, o efeito Pac-Man para as mulheres, eu sugiro fazer um pouco mais sombreado. Dessa forma, ela fica com um olhar um pouco mais bonito, né? Um pouco mais maquiado, sensual, sei lá, como você quiser chamar. Você pode até brincar com as cores aqui, se tem um pouco a ver com a maquiagem dela, um preto carregado, até mesmo branco, às vezes fica bonito, né? Fica mais maquiado. Claro que, mais uma vez, eu gosto de usar a referência da foto para a gente poder estar conversando sobre esse contexto, mas entenda que toda vez que você finalizar uma caricatura, você pode aplicar o efeito Pac-Man para que ela fique um pouco mais realista, tá? Para que o rosto fique um pouco mais realista. Ah, professor, mas poxa, a gente podia também fazer, às vezes, claro, esse efeito em outro tipo de sombreado. Se você dominar a técnica realista, se você é do Elite Realismo, você vai entender que muitas vezes trabalhar com shapes, né? Isso que a gente está fazendo são shapes. São moldes que você vai colocando para dar um pouco mais de realismo numa caricatura. Colocar sombreados em alguns detalhes para dar volume ali para a caricatura. Mas exige um pouco mais de técnica, um pouco mais de visão artística para que você consiga fazer isso. Não é todo mundo que tem esse domínio. Então eu prefiro deixar o mais básico possível uma caricatura. E desse jeito aqui, com sombreado, um brilhozinho e um efeitozinho de sombreado nos olhos, na pálpebra, né? Que é o efeito Pac-Man, deixa a sua caricatura um pouco mais profissional. Tá joia? Espero que você tenha gostado. Vamos treinar o efeito Pac-Man.